Meu nome é Camila Dias, eu sou assistente social, mediadora de leitura, docente em literatura e humanidades, e sempre gosto de dizer que eu milito pela literatura, porque o trabalho de incentivo e de democratização da leitura também vira militância com o passar do tempo, né? O livro, ele deixa de ser só uma coisa prazerosa entre eu e ele, entre eu e o objeto livro, mas se torna algo muito maior. Então, a minha vontade é que todos possam ter garantidos esse direito de ler e de escrever e de fazer parte desse mundo tão fantástico que é a literatura. Os livros, eles sempre tiveram muito presentes na minha vida, e eu tive o privilégio de estudar numa escola pública, em que a professora na primeira série, que agora é primeiro ano, ela incentivava muito a leitura. Então, eu lembro de, na época, ela pegar, assim, uma moedinha de R$ 1, que não era R$ 1, eu não lembro qual era a moeda da época, que isso já faz muito tempo, mas ela pegava um pouquinho de dinheiro de cada aluno, e ela fazia contato com a distribuidora, né, com a editora, e ela comprava os livros mais baratos, e passava para a gente. E ela escrevia dedicatórias para cada aluno de acordo com a personalidade, o desenvolvimento daquele aluno. E eu tenho esse primeiro livro até hoje. E foi essa professora que introduziu em mim a vontade de me tornar uma leitora. Eu tenho todos os livros que ela me deu, né? Que ela me deu, assim, ela escolhia, me dava para os alunos, né? A gente custeava isso num valor muito barato, mas eu tenho todos eles em casa e eu guardo com um sentimento e uma emoção muito grande, porque foi ali que tudo começou. E no passar dos anos eu continuei sendo uma leitora, em alguns momentos da minha vida de forma mais assídua, em outros momentos menos assídua, como é tudo na nossa vida, né? Tem momentos que a gente se dedica mais a alguma coisa, e momentos que a gente se dedica menos. Com a leitura não foi diferente. E aí, quando eu comecei a graduação em serviço social, eu comecei a ler mais, logicamente, né, por conta dos estudos, lia muita teoria, mas sempre intercalando com um livro de ficção, de literatura, romance. Então, foi assim. A minha vida de leitora tem sido assim, e de 2015 até agora, eu comecei a produzir conteúdo literário voltado especificamente para a literatura, porque também já produzia conteúdo antes nos blogs, né? Eu sou do tempo dos blogs ainda. No blog eu falava sobre diversos assuntos, filmes, sobre questões políticas, sociais, sobre maternidade, mas especificamente sobre literatura eu produzo conteúdo desde 2015. E de lá para cá, a literatura ela vem fazendo parte da minha vida, somando, agregando e também dando possibilidades de construir novos sonhos, né? Porque eu vi na literatura talvez uma via para também ter uma outra renda. Então, a literatura também proporciona isso para mim, além do prazer de ler, também proporciona uma outra renda que eu posso contar agora no meu dia a dia. É muito louco dizer isso, mas até alguns anos atrás, eu não via essa possibilidade. Então, logo após a presidenta Dilma ter saído do poder, né, que eu costumo falar aqui que foi um golpe, eu fui mandada embora do meu trabalho, porque o meu trabalho estava muito atrelado com questões políticas. Eu fiquei doente, eu fiquei em depressão, e conversando com a minha médica, ela falou para mim, por que você não consegue ver outra perspectiva a não ser assistente social? Você gosta tanto de livros, de literatura, você já tem um canal, uma plataforma em que você fala sobre isso, e tem tudo a ver o serviço social com a literatura, porque o serviço social ele busca a autonomia do indivíduo, a garantia de direitos, e a gente, dentro do nosso projeto ético-político, a gente busca
garantir esses direitos para os cidadãos. E a literatura, ela vem também nesse viés de autonomia, de fazer o indivíduo pensar, de fazer com que ele metaforize a sua própria realidade, construa simbologias e significados em cima daquilo que ele está vivendo. O livro, ele nunca é o mesmo para todo leitor, então cada leitor vai condicionar a sua leitura de acordo com as suas próprias vivências, e isso é pré-requisito para a autonomia, né? A pessoa precisa se enxergar dentro de um todo para poder saber para onde ela vai e o que ela quer fazer. E eu acho que os livros fazem isso de uma forma muito bacana. São personagens que a gente se envolve, são enredos muito próximos da nossa vida, e dali constrói-se, né, sentidos, constrói-se significados, e constrói-se essa autonomia também que o serviço social busca, porque o livro ele traz também informações, né? As pessoas conseguem nomear as situações que elas passam lendo um livro de ficção, por exemplo, e que ninguém dá muito valor, né? Ninguém, que eu digo, os não leitores acham que um livro de ficção, de literatura, é perca de tempo, quando, na verdade, a leitura ela vai trazer tudo isso que eu disse, né? Todo esse significado, todo esse sentido para a vida. Então, eu vejo o serviço social muito atrelado à questão da literatura nesse sentido, no sentido de trazer a autonomia para o indivíduo e, de alguma forma, transformar aquela realidade que ele está inserido. Eu sou mediadora do projeto Leia Mulheres. Leia Mulheres ele está em mais de 130 cidades do Brasil e alguns países do exterior. Eu faço a mediação na minha cidade, que é Santo André, no ABC, junto com outra companheira, que também gosta muito de literatura. Então, esse projeto ele vem na perspectiva de dar visibilidade para a produção de livros escritos por mulheres e também para incitar o meio editorial a publicar mais mulheres, né? Porque as mulheres, elas escrevem, elas sempre escreveram, mas são pouco publicadas. E aí a gente entra numa questão mesmo de patriarcado e hegemonia, né, dos homens também dentro desse meio editorial, que é muito grande ainda, tem muita mulher para ser publicada, tem muita mulher boa produzindo escritas maravilhosas, principalmente as mulheres negras, que têm muito para contar. Eu também faço parte de um projeto que chama Projeto Livro Livre, que é um projeto de formação do leitor literário. Então, nós fazemos encontros, e no último encontro a gente sempre convida o autor para participar, o autor ou a autora, porque essa aproximação também do autor e da autora ao leitor faz com que o leitor se sinta mais próximo daquilo que ele leu. A gente teve, né, um encontro com o Sérgio Vaz, nós lemos um livro dele, e ele falou assim, eu fui numa escola outro dia e falei que era escritor, e os alunos perguntaram para mim, mas os escritores não são todos mortos? Então, este é o pensamento das pessoas que não leem, que os escritores já morreram. Então, de repente, quando você traz o escritor para ficar mais próximo daquele leitor, é uma atmosfera de encantamento mesmo, né? E de tirar todas as dúvidas e de perguntar, é isso que você quis dizer? É isso? Ou é aquilo? Isso tem muito a ver com as minhas vivências próprias? Nossa, como esse livro falou comigo, como esse livro conversou, dialogou comigo. E isso é encantador, né? Então, tem esse projeto também. E eu tenho um outro projeto que chama Leituras Decoloniais, que aí a gente escolhe um livro para ler, também com encontros, e aí nós trabalhamos questões de raça, gênero e classe, e aí esse clube é mais voltado para questões políticas e sociais, e porque a gente percebe, e com essa onda toda de antirracismo e tudo mais, as pessoas acham que basta se declarar antirracista para se tornar um antirracista, e não.
Foram anos de escravização de pessoas negras, e existe uma diáspora aqui brasileira muito grande, e é uma diáspora diferente de outros países, porque nós tivemos uma colonização diferente, porque a questão da raça é tratada no Brasil de uma forma diferente, né? Não é uma questão escancarada, tanto que a gente tem a democracia racial para encobrir esse processo todo, né? Esse sistema racista. Então, ler sobre nós, ler sobre as pessoas negras, as pessoas que construíram e que ainda continuam fazendo a roda do nosso país girar, é muito importante. E para se tornar um antirracista, você minimamente tem que entender um pouco da história do seu país e de outros países, para então rever as suas ações e as suas atitudes e começar a repensá-las de uma forma diferente. Então, vamos ser antirracistas? Sim, mas vamos estudar para isso, vamos saber como tudo se deu, a história de fato, como ela aconteceu e como continua acontecendo, para aí sim se intitular antirracista de fato. São esses os meus projetos que colocam a literatura, né, que englobam a literatura como um instrumento. Eu utilizo o livro e a literatura como um instrumento para chegar num objetivo final, né? E cada projeto tem um objetivo final diferente. Eu acredito que para ser um bom mediador, uma boa mediadora, assim, primeiramente você precisa gostar de ler, né? Não dá para você fazer uma mediação de leitura sem antes ter lido o livro, sem antes se inteirar sobre o que aquele livro fala, diz ou quer passar. Eu acredito que o primordial de tudo seja isso. Você tem que gostar de ler e você tem que saber falar sobre aquele livro que você se dispôs a discutir sobre ele. Não tem como ser diferente. Não tem como uma pessoa que não gosta de ler mediar um clube de leitura. E eu acho que depois as outras questões, né, as outras características e as outras qualidades de um bom mediador de leitura vêm com o tempo. Eu também não me considero uma ótima mediadora de leitura. A cada clube eu aprendo uma coisa diferente, porque, como eu disse, as pessoas são muito complexas e elas trazem muito dos seus conhecimentos adquiridos e de suas próprias vivências para dentro do clube. Então, não tem como você se formar um mediador de leitura. Você está sempre em constante mediação, né? Mas o principal é goste de ler primeiro e depois estude sobre o assunto que você quer falar e mediar a conversa. E aí as coisas outras vão fluindo de acordo com o movimento do próprio clube de leitura ou da roda de leitura. A minha rede social é o Instagram, onde eu produzo mais conteúdo. Então é @Camila e seus livros, Camila com 2 L's, e seus livros tudo junto. Tem também @Projeto Livro Livre, tem o @Leia Mulheres, Santo André, que é o coletivo onde eu faço a mediação, e tem o @Leituras Decoloniais, que é um projeto de financiamento coletivo, porque nós entendemos que esse trabalho de produção de conteúdo digital é trabalho também, além de gastar energia, além de gastar tempo, a gente se dedica e se dedica intelectualmente para a produção desse trabalho. Então, nós não somos remunerados da forma que nós gostaríamos de ser. Eu e mais 3 influenciadoras de conteúdo negras construímos esse projeto Leituras Decoloniais também como uma forma de monetizar o nosso trabalho. Então, em contrapartida, a gente faz esses encontros com os participantes de acordo com o apoio deles lá na plataforma do Catarse. Então, quem quiser também apoiar um projeto bacana e acabar construindo, né, também conhecimento e uma troca saudável, fiquem à vontade para visitar esses projetos e para apoiar o Leituras Decoloniais. Nesses 3 projetos, né, em todos esses anos que eu faço mediação, tem várias histórias para contar. Mas tem uma que eu sempre levo junto comigo, porque
eu acredito que esse trabalho que eu faço, ele tem muito a ver com a minha profissão de assistente social, mas ele está completamente atrelado à questão da educação. E a educação no nosso país é uma área de pouco investimento e uma área que a gente vê que o governo ou quem detém o poder quer manipular e usa essa área como forma de controle social também, porque se você não dá possibilidades para essas pessoas criarem as suas próprias narrativas, você consegue manipulá-las, né? E a educação, ela vai abrir esse horizonte, né? Esse leque de possibilidades e de se enxergar como um ser social, um ser que pode construir, um ser criativo, e é exatamente o que esses governos não querem que aconteça, né? Então, teve uma moça que participou do Leia Mulheres, e ela foi muito amedrontada, porque, eu vou ler um livro por mês, e ela é professora, mas mesmo assim ficou amedrontada de não conseguir ler o livro e dar conta depois de conversar sobre e tudo mais. Ela contou para a gente que ela descobriu que tinha dislexia e TDAH aos 30 anos, porque isso nunca foi detectado. Então, ela conseguiu fazer o link de por que ela ia tão mal na escola, por que ela tinha que se esforçar mais do que os outros alunos. E quando ela veio para o Leia Mulheres e ela conseguiu ler um livro inteiro, ela contou para a gente essa história, né? De que ela descobriu muito tarde que ela tinha uma patologia e por isso ela não conseguia desenvolver tão bem as atividades dela do cotidiano, mas que ela tinha conseguido ler um livro por conta do clube de leitura e que ela tinha gostado muito, e ela faz parte do clube até hoje. E eu vejo como as leituras e as interações com as pessoas, porque a leitura ela proporciona isso também, né? Interação com outros seres humanos. O quanto isso agrega e soma na vida dessas pessoas. E até então eu via aquilo como uma simples mediação de leitura. Estou aqui conversando com gente que gosta de ler e está tudo certo, mas não é isso. Chega a pessoas com várias situações, com várias vivências, e o ser humano é muito complexo. E aí, quando a gente percebe, a gente está ajudando a pessoa a se livrar também, talvez, daqueles assombros, daqueles medos que elas têm, através da literatura. Então, é uma história que eu gosto sempre de contar. Tem outras também muito engraçadas e tudo mais, mas eu acho que essa história é muito relevante, porque dá a martelada final ali de que a literatura ela pode sim transformar. E não só transformar socialmente, mas também transformar comportamentos e outras coisas mais, né? Para o Brasil ser um país de eleitores, idealmente, eu acredito que tudo tenha que começar na infância. Uma criança que tem contato com livros, dificilmente ela vai esquecê-los, né? Porque eu sou prova disso. Eu tenho 2 filhos e os meus filhos sempre também tiveram contato com os livros. A minha filha mais velha não gosta de ler, então filho de peixe nem sempre peixinho é, mas gosta de outras coisas e aí a gente respeita também, porque a arte ela não é só literatura, a arte abarca várias áreas, né? Então a gente respeita porque também não dá para impor a todo momento aquilo que você gosta para outra pessoa. Já o meu filho menorzinho, ele gosta bastante de ler e tenho certeza que ele vai levar isso para a vida. Uma pessoa que não teve a experiência com a leitura, dificilmente ela vai passar isso para outra pessoa, né? Então é cíclico, né? Uma família que teve contato com livros, com literatura, vai também introduzir, de certa forma, esse gosto nos filhos, nos sobrinhos, mas uma família que não teve essa oportunidade, né, e esse contato, dificilmente vai passar isso para frente. Então,
é na escola, né, o primeiro contato que a criança possivelmente terá com os livros, se não for dentro da casa. Então, a formação desses professores também para se tornar leitores, porque nem todo professor também é leitor, né? Isso a gente tem que ter em mente. Então, a formação desse professor para se tornar um leitor também é fundamental para que ele incite nas crianças essa vontade de se tornar também um bom leitor. Então, os dois caminhos que eu vejo ideais para que o Brasil se torne um Brasil de leitores é dar oportunidade para que essa criança tenha acesso a esses livros, então seja através dos pais ou através dos professores, e para isso é preciso um investimento, né? Um investimento que é governamental, na escola, no professor, nos pais, porque os pais também fazem parte da escola, não são só os filhos, né? Eu sempre digo que dentro do meu trabalho de serviço social, a gente nunca enxerga só o indivíduo que está na nossa frente, mas ele tem toda uma história, um histórico de vida, ele tem um espaço onde ele está inserido, ele tem uma história junto com outras pessoas, e no caso das crianças e dos adolescentes, a gente não consegue tratar uma questão se a gente também não tratar a família e os pais. Então, está tudo muito atrelado. É dessa forma que eu vejo que o Brasil pode se tornar um país de leitores, investindo na educação, investindo no professor e também dando a possibilidade desses pais que não tiveram contato com a leitura ter contato e assim passar isso para os filhos.